Agradeço a Deus por estar esta noite aqui junto com os irmãos e vos saúdo com a paz do Senhor. Amém, igreja? Muito bem, abra a sua Bíblia. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 10. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 10. Vamos meditar no versículo de número 29. Que a minha versão contemporânea, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 10, e o versículo de número 28 e 29 diz assim: Então, Jesus lhe disse, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Oramos, querido e maravilhoso Deus, estamos aqui na tua presença. Agora para ministrar a tua palavra, que ela venha alcançar a tua igreja, a tua noiva, a tua eleita, e que ela possa usufruir dos benefícios que essa mensagem trará ao seu coração, à sua vida espiritual, em nome de Jesus, amém. Querem tomar seus assentos, por favor? Irmão, quando nós lemos a Bíblia, meditamos na Bíblia, você observa que Jesus, Ele quis sempre trazer uma mensagem clara, uma mensagem que nós pudéssemos entender o significado do que Ele queria mostrar, do que Ele queria ensinar à sua noiva, à sua eleita, à sua igreja. Vejam bem, Jesus usou muitas parábolas na Bíblia, para que através delas nós pudéssemos aprender alguma coisa. Ele usou a parábola do semeador para nos trazer alguma coisa, algum aprendizado. Da parábola do semeador, ele disse que o semeador saiu, e o semeador começou a semear, ele semeou, e caiu à beira do caminho, mas ele não parou. Ele vai no seu afoge, puxa mais uma semente, lança, e esta semente cai, em terra pedregosa, mas ele não parou o semeador, ele continuou semeando. Ele puxa mais alguma semente e ele semeia, e essa semente ela cai em meio do espinho, mas ele não parou o semeador. E agora então, mais uma vez, ele lança a semente e ela cai em terra fértil e a terra produziu. Com esta parábola, Jesus está nos ensinando a perseverança para que nós passamos quando pregar a semente, pregar o Evangelho. Porque às vezes semeamos e possamos desistir. Mas nessa parábola Jesus ensina a igreja, a noiva, a eleita, que nós precisamos ser perseverantes. Jesus continuou nas suas parábolas e ele fez uma parábola. Ele fez a parábola do amigo importuno. Nessa parábola do amigo importuno, Jesus ele está ensinando nós a orarmos. Jesus está mostrando para nós como devemos orar na parábola do amigo importuno. Jesus ele começa nessa parábola dizendo, olha, um amigo. Quando ele diz um amigo, ele está ensinando nós, falando para nós, que quando nós começarmos a orar, é para nós sabermos, percebermos, entendermos que nós temos um amigo chamado Jesus. E Jesus falou nessa parábola, olha, à meia-noite. Jesus está ensinando nós a orarmos, dizendo, olha, meia-noite é um horário impróprio, é um horário que jamais alguém iria bater na casa de alguém para pedir alguma coisa. Jesus está ensinando nós a orarmos através dessa parábola, dizendo, olha, para mim não tem horário, a hora que a igreja precisar, a hora que a necessidade surgir, a hora que a aflição bater, vocês podem chegar qualquer hora, que eu vou estar sempre disponível. Nessa parábola, Jesus, ele disse para nós, ele disse para os seus ouvintes, olha, que aquele homem chegou naquele amigo e ele pediu 3 pães, ele não pediu 4, ele não pediu 2, ele pediu 3 pães. Jesus ele está nos ensinando que quando nós orarmos é para nós termos um pedido definido, definir o que queremos, o que almejamos e o que precisamos. E Jesus ele encerra a parábola dizendo que aquele homem bateu
ele bateu, e ele bateu. Jesus está ensinando que nós devemos ser perseverantes naquilo que almejamos, naquilo que buscamos. Então as parábolas bíblicas são todas elas para nos trazer um ensinamento, para clarear a nossa mente. Jesus, ele fez uma parábola, que um homem saiu pelo campo, e aí caminhando pelo campo, e ele encontra um tesouro, e nessa parábola ele está dizendo que agora o homem, ele descobre o tesouro, ele se encanta com a beleza do tesouro, talvez com o brilho do tesouro, e aí então ele sai, ele vai, e tudo que ele tem ele vende. Interessante, ele vende, e agora ele vai lá, e ele não compra o tesouro, ele compra o campo. Nessa parábola Jesus está dizendo para nós que o reino dos céus nós não podemos comprar, não tem como comprar, mas nós devemos nos desfazer de tudo para adquirir a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Então Jesus sempre usou parábolas, e nessa que eu li agora, essa noite, é a parábola do bom samaritano. E nessa parábola, Jesus, ele quer ensinar para nós, ele quer mostrar para nós, que nós visualizamos, que nós entendemos e que nós compreendemos verdadeiramente quem é o nosso semelhante. Porque às vezes pensamos que o nosso semelhante é aquela mulher que dorme à noite conosco, é aquela mulher que levanta pela manhã, prepara o café. Pensamos que é só o nosso semelhante. Ou pensamos que o nosso semelhante, o que trouxemos dentro de nós, que imaginamos que dentro de nós, é só o nosso filho que sentam ao redor da mesa pela manhã, tomam o café e caminham em rumo ao colégio. Mas Jesus, ele quer mostrar para nós quem é o nosso semelhante. E nessa parábola nós vamos saber verdadeiramente quem é o nosso semelhante. A Bíblia diz nessa parábola que certo doutor da lei, não era um João qualquer, não era um homem qualquer, que caminha lentamente, passo a passo, e ele para agora à frente de Jesus, e ele querendo, digamos assim, vituperar Jesus, e ele diz para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Agora Jesus olha para ele, sabendo que ali era um encontro de dois mestres. Imagina, aquele homem, ele conhecia os 613 preceitos do judaísmo, 363 positivos, 268 negativos, e ainda conhecia mais as sete leis dos filhos de Noé. Ele tinha que ter na mente, ele tinha que conhecer todos eles, e tinha que conhecer a Torá, o Antigo Testamento completamente. E aí Jesus olha bem para ele, diante dessa pergunta cheia de provocação e de malícia. Jesus olha bem para ele, como quem diz assim: escute aqui, ô doutor da lei, você que ensina as crianças, você que as pessoas quando chegam perto de você, a lei diz que precisa se prostrar perto de você. Me diga uma coisa, ô doutor da lei, como é que você lê e como é que você interpreta a lei? Aí aquele homem que conhecia a lei, conhecia a Torá, aí ele diz: olha, na lei está escrito assim, ó: amará o seu Deus de todo o seu coração, amará o seu Deus de todo o teu entendimento, amará o seu Deus de toda a sua força, e amará o seu Deus de toda a sua alma. Bem, até aí eu creio que ele falou com arrogância, mostrando a sua sabedoria, o seu conhecimento das Escrituras. Mas o texto não termina aí, ele teria que continuar. Mas agora eu calculo imaginação de pregador, eu imagino que agora ele baixa o tom. Agora ele tem que baixar o tom, e ele tem que ser agora humilde, coisas que eles não eram, porque ele tem que continuar, ele tem que dizer: e amará o seu próximo como a si mesmo. Aí é que está o problema, porque eles não amavam o próximo. Eles gostavam de aparecer, eles gostavam de ir na sinagoga, caminhavam e chegavam nos primeiros assentos,
para se mostrar, porque eles tinham cultura, eles tinham sabedoria, eles tinham conhecimento e menosprezavam aqueles que não tinham conhecimento, aqueles que eram pobres, aqueles que eram humildes. E aí então ele teve que falar baixo. Aí ele faz uma pergunta então para Jesus, arrumando uma desculpa esfarrapada. E ele olha bem para o mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele olha para Jesus e ele formula uma pergunta. Escute aqui, ó Senhor, quem é o meu semelhante? Quem é o meu semelhante? É a pergunta desta noite para a igreja da Mina do Mato. Quem é o nosso semelhante? Aí então Jesus começa a fazer a parábola. Jesus ele começa dizendo, olha, um homem descia de Jerusalém, caminhava passo a passo, descendo mais ou menos 930 metros de Jerusalém para Jericó, e esse homem descia. Agora, por que Jesus não colocou na parábola uma mulher? Por que Jesus não coloca na parábola um moço? Mas Jesus ele foi bem taxativo, ele foi bem objetivo, porque se você que lê a Bíblia, medita na Bíblia, pensa nela, remoe ela à noite com a cabeça no travesseiro, você vai olhar que cada palavra de Jesus, que cada ensinamento de Jesus, ela tem um alvo. Jesus nunca falou uma palavra por falar, Jesus nunca disse algo apenas para enfeitar algo que ele estava falando. Não, ele sempre tinha um alvo e ele sempre tinha uma meta, um objetivo. Então ele diz, olha, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Porque quando Jesus fala um homem, Jesus está falando na natureza humana, Jesus está falando no ser humano. E outra pergunta, outro questionamento, por que Jesus não falou? Jesus poderia ter dito, mudado. Jesus ele poderia ter dito, um homem subia de Jerusalém para o Monte das Oliveiras. Não, mas Jesus disse, um homem descia. Jesus poderia ter dito, um homem subia de Jerusalém para o Monte Hermon, mas Jesus disse, e um homem descia. Por que Jesus foi objetivo, taxativo em dizer que o homem descia? Porque a natureza humana, ela desceu. Um dia ela esteve no auge, um dia ela esteve lá no alto, porque lá no jardim do Éden, o homem estava no jardim do Éden, na presença de Deus, no aconchego de Deus. E vocês vejam bem, Jerusalém era o centro espiritual. Ali estava o templo. Ali era o lugar de adoração. Ali era o lugar aonde eles deixavam a sua casa, famílias e famílias, deixavam a sua casa, caminhavam lentamente. E lá no templo eles levantavam a mão, adoravam a Deus, glorificavam a Deus, bendiziam a Deus. Era no templo. Agora Jesus disse que estava dizendo para aquele doutor da lei que aquele homem, ele deixou o lugar de adoração, ele deixou o lugar da presença de Deus, ele deixou o lugar da Shekinah de Deus, e ele agora desceu, e ele estava descendo, e quando ele começa a descer, Jesus coloca na parábola e diz que aquele homem caiu nas mãos dos salteadores. E aí então os salteadores bateram nele. Quando Jesus fala para a plateia que aquele homem caiu nas mãos dos salteadores, certamente que a plateia agora, os ouvintes de Jesus, já começaram a acusar aquele homem, já começaram a apontar para aquele homem, porque jamais alguém desceria de Jerusalém para Jericó sozinho. Quando alguém tinha que fazer alguma coisa, quando alguém tinha que fazer algo em Jericó, nunca descia sozinho, porque o caminho era perigoso, o caminho era um caminho de assaltantes. E certamente que a plateia já começou a apontar para ele, dizendo, bem feito, quem mandou ele ir sozinho? Na grande verdade, por muitas vezes nós encontramos alguém caído e apontamos o dedo
E temos algumas acusações. Temos algumas, está lá por causa disso. Está lá por causa daquilo. Está lá na sarjeta por causa disso, por causa daquilo. Nós nunca soubemos o certo por que ele está lá. Por que ele está lá? Por que o inimigo pegou? E vejam bem, aquele homem, quando Jesus falou que bateram nele, foi na cultura deles, até os ladrões lá tinham a sua cultura, até os assaltantes tinham as suas culturas, porque quando o assaltante ele assaltava alguém, ele só batia na pessoa, só agredia a vítima, se a vítima reagisse e não entregasse o que ele queria. Então Jesus está dizendo, olha, ele até tentou não entregar o que tinha, ele até tentou reter os seus bens, mas o inimigo foi mais forte, bateu nele e pegou os seus bens, seu tesouro. O que eu quero dizer para vocês com isto? Aquele homem, ele deixa Jerusalém e ele vai descendo e ele cai na mão do salteador. Dá para entender que ele lutou para não entregar os seus bens. Ele lutou para não entregar o que tinha. Mas o inimigo foi mais forte e ele estava sozinho. Quando o homem ou a mulher, o moço ou a moça, ele sai da presença de Deus, ele se distancia do santuário de Deus, ele começa mais não frequentar a casa de Deus, ele vai cair lá fora, e o inimigo vai pegar ele vai tentar lutar, mas ele está sozinho, porque o Espírito Santo não está mais com ele. E agora então caído, meio morto, Jesus então agora traz para a parábola. Jesus agora traz para dentro da parábola, diante do olhar da multidão. Jesus disse, olha, mas agora um sacerdote, não um sumo sacerdote. Jesus falou agora, um sacerdote também descia. Igualmente o sacerdote também deixava Jerusalém. Igualmente o sacerdote também descia. Agora eu imagino, quando Jesus falou que agora um sacerdote descia pelo mesmo caminho, eu imagino que os ouvintes se alegraram. Eu imagino que os ouvintes agora entrou uma alegria no coração, porque certamente que aquele homem caído, meio morto, era judeu. E agora eu imagino a plateia olhando os lábios de Jesus se movendo para ver agora a continuação. Imaginando, não, agora Jesus vai falar que o sacerdote descia, que o sacerdote juntou ele, que o sacerdote fez carinho nele, curou as feridas, mas Jesus decepciona. Jesus disse, olha aí, o sacerdote descia, passou de longe e olhou. Ele passou de longe, mas ele viu. Ele passou de longe, mas ele viu aquele homem caído, meio morto. Talvez aquele homem caído, meio morto. Talvez aquele meio morto, quantas vezes pegou a oferta e levou no templo para aquele sacerdote. Talvez aquele homem caído, meio morto, quantas vezes tirou do seu bolso a sua oferta e levou lá para alimentar o sacerdote. Mas agora ele passa de longe e ele não vê. Não, a Bíblia diz que ele viu. Alimentou-se do dízimo do pobre coitado. Mas agora ele está lá caído. Agora ele não tem mais nada no bolso para dar. Agora ele não tem mais nada no bolso para doar. Agora ele também não tem mais valor. Agora ele também não tem mais prestígio algum. E o homem religioso passa de largo. E o homem que era para parar não parou. O homem que levantava a oferta ao céu, ele não parou. O homem que no templo adorava a Deus, levantava a mão a Deus, mas ele não parou. Ele não parou. É como quem diz, não é problema meu. Eu não tenho nada com isto. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja, sim, é problema nosso. A alma caída, a alma perdida, a alma lá fora caída, é problema nosso sim, é problema da igreja, é problema do ministério, é problema dos pastores, é problema nosso sim. Por que Jesus não coloca na parábola um sumo sacerdote?
Porque há uma diferença grande e enorme entre o sacerdote e o sumo sacerdote. O sacerdote apenas entrava no pátio das ofertas, entrava no lugar santo, mas o sacerdote nunca entrava no Santo dos Santos, aonde estava a arca, aonde estava a presença do Senhor, ele nunca entrava. Agora o sumo sacerdote não, ele entrava no Santo dos Santos, ele chegava no propiciatório, ele espargia o sangue do sacrifício no propiciatório, ele entrava no Santo dos Santos. Há uma diferença muito grande, há uma diferença enorme em quem apenas vem no templo, em quem apenas entra no templo, do que aquele que entra no Santo dos Santos, na presença do Deus Todo-Poderoso. É uma diferença grande, é uma diferença enorme do sumo sacerdote para o sacerdote. Mas ele viu e ele não para, continua. Jesus traz agora para dentro da parábola o levita, porteiro da igreja, colhia os dízimos da igreja. Agora então os ouvintes da plateia, batendo um no outro, e agora como é que vai ser? E Jesus fala mais uma vez que o levita passa, ele olha, talvez ele faz assim, e ele continua, e ele não parou. Quantas vezes aquele levita pegou daquele homem a sua oferta? Quantas vezes aquele levita levou para casa o alimento para botar na mesa para os seus filhos, com a oferta daquele pobre coitado caído meio morto? Mas ele não para. O meu caso é cuidar da igreja, o meu caso é limpar a igreja, o meu caso é ficar na porta. Não é só isso, não. É cuidar das almas caídas. Agora Jesus então traz para dentro da parábola um inimigo. Jesus traz para dentro da parábola um samaritano, inimigo. O judeu, quando ele vai fazer a sua oração, é o período de oração do judeu, o que ele faz? Se prostra diante de quem vai para o muro das lamentações. Eles oram desse jeito, porque eles falam que a oração tem que ser de corpo e alma. E eles oram desse jeito, mas eles começam orando: ó Deus, te agradeço por não ter nascido cão. Deus, eu te agradeço por não ter nascido mulher. Deus, eu te agradeço por não ter nascido samaritano. Vejam bem, era o início da oração. E agora Jesus então traz para dentro da parábola propositalmente um samaritano. E Jesus disse: olha, agora um samaritano seguia o seu caminho. Você observou que o homem descia, o sacerdote descia, o levita descia, mas o samaritano seguia o seu caminho. Ele não estava descendo, ele tinha um alvo, ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo, ele caminhava, ele tinha um destino a ser alcançado. Agora vejam bem a diferença. A Bíblia, Jesus disse que o sacerdote olhou de longe, o levita olhou de longe, mas Jesus fala que agora o samaritano ele vem e ele chega perto. E a Bíblia diz que perto, movido de íntima compaixão, eu quero dizer uma coisa para você. De longe você tem uma visão, de longe parece que é uma coisa, de longe não vê as feridas, de longe não vê um machucado, de longe não veja a angústia estampada no rosto abatido. Mas quando você começa a caminhar, e você chega bem perto, aí você vai ver as feridas profundas, a chaga profunda. E aí então a Bíblia diz que o samaritano é cheio de compaixão.
cheio de compaixão. Esse samaritano tinha compaixão. E ele só viu porque chegou perto. Se ele não chega perto, ele também ia direto. O meu sobrinho Renan trabalha de ferragem, serviço pesado. E diz para Locks, e diz ele que botaram alguém para trabalhar. As primeiras semanas, o cara trabalhou bem forte, daqui a pouco notaram que estava muito fraco. E aí o encarregado disse, ô Renan, nós temos que botar fulano para a rua, porque não está rendendo mais nada. E aí o Renan, não, mas ele era tão bom. Vamos dar um tempo. E você sabe que agora tem as marmitas que as empresas entregam, né? E o Renan disse que aquele homem sempre pegava a marmita e nunca comiam com ele, com os outros, ia lá e para comer. E disse que um dia o encarregado foi lá, caminhando, chegou perto. E quando olhou, ele tinha uma cambuquinha com um pouquinho de pirão e um ovo partido. E aí ele comia aquele pouquinho de pirão com o ovo partido e a marmita ele levava para casa para as crianças. E aí então, o Renan disse que se reuniram e fizeram um bom rancho para aquele homem, para aquela família. Se o encarregado não vai lá perto, se o encarregado olha apenas de longe, no outro dia, aquele homem, pai de família, que a marmitinha era o sustento, talvez almoço e janta. Talvez no outro dia ele ia chegar, o cartão não estava mais lá, já estava na rua, mas ele chegou perto. 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 Talvez a igreja precisa chegar mais perto. Talvez nós tenhamos que falar menos, criticar menos e nos aproximar. Porque quando você se aproximar, e você vai olhar a miséria de muita gente. Quando você aproximar, você vai abrir a geladeira, vai ver um pouquinho de leite e só isso. Quando você se aproximar mais, você vai olhar na geladeira, algumas contas de luz lá penduradas. É porque você se aproximou. Mas se não se aproximar, nunca vamos ver nada, 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 nada. E a Bíblia diz, ele cheio de compaixão. Compaixão muda a história. Compaixão muda a vida. Pegaram o menino Moisés, jogaram lá dentro daquele cestinho, dentro dos juncos. E aí, diz a leitura bíblica, que aí a filha de Faraó olhou para ele. E teve compaixão do menino e levou para casa. Quem foi aquele menino? No que se tornou aquele menino? Tornou-se um libertador de Israel. Tornou-se um líder de Israel. Tornou-se um profeta que libertou o povo lá do Egito. Porque uma mulher teve compaixão. Porque uma mulher teve compaixão. Compaixão. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Talvez tenha alguém preso, amarrado nos vícios e na droga, no meio dos jumentos, dos juncos do pecado. Mas se nós se aproximar dele, olhar para ele e tiver dele misericórdia, essa vida poderá tornar-se um grande libertador, um grande pregador do evangelho, um grande anunciador da verdade. Mas é preciso nós termos compaixão. Compaixão muda as coisas. Compaixão faz com que nós perdoamos. Você lembra, aquele rei vai fazer as contas agora e chama um devedor. O devedor lhe deve 10 mil denários. E aí o rei, olha, você vai ter que ir para a prisão, você, sua família. Mas aquele homem disse, Senhor, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que aquele rei cheio de compaixão perdoou aquele homem. Perdoou ele. Sabe por que às vezes não perdoamos? Sabe por que às vezes não perdoamos? Não é que falta de perdão. É que falta compaixão dentro de nós. É que falta essa palavra compaixão dentro de nós. Porque se nós olharmos para aquele que nos ofendeu, aquele que nos magoou, aquele que fez de tudo para tirar o que era nosso, mas aí não tem jeito. A compaixão dentro de nós,
a compaixão dentro de nós. Compaixão muda a vida. Compaixão muda a vida. Nós estávamos caminhando e daqui a pouco alguém diz: olha, aqui a cidade de Naim. Foi aqui, foi por aqui, foi por ali. E ficamos olhando. Mas aonde será que aquela mulher agora pela segunda vez, ela fazia o mesmo trajeto? Primeira vez foi o marido, talvez o sentimento não era tanto marido. Mas agora é diferente. Agora é o fruto do ventre dela. Agora é quem ela amamentou no seu peito, balançou no seu peito. Agora é alguém que ela viu crescer, correndo pelas ruas empoeiradas de Naim. Agora atrás de um caixão vai aquela mãe. Aquela mãe, as pranteadeiras chorando, carpideiras chorando. Ah, mas elas encontram um homem cheio de compaixão. Ah, elas encontram um homem cheio de compaixão. Ah, elas encontram Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que ele, cheio de compaixão, ele para. E 3 coisas ele faz contra a lei. Ele para. Não podia mandar parar o enterro. Era contra a lei. Ia contaminar o local. Sai da casa do familiar. Não pode parar, contamina o local. Só para mesmo lá quando colocar na sepultura. Mas um homem cheio de compaixão disse: para, não tem lei, não tem regra, para agora. Para agora, a compaixão é mais forte, grita mais forte. Ele olha para as carpideiras, pranteadeiras e diz: para de chorar. Contra a lei. Contra a lei. Elas ganhavam para isso, era mandar parar de chorar. É como dizer: sim, o senhor está desrespeitando a senhora, está desrespeitando o defunto. Mas um homem cheio de compaixão olha essa noite para você e diz: para de chorar. Para de chorar, porque a coisa vai mudar. E ele então toca no caixão e aquele moço ressuscita. Sabe por quê? Porque Jesus estava cheio de compaixão. Cheio de compaixão, cheio de compaixão. E cheio de compaixão aquele filho ressuscita. E a alegria volta no coração daquela mãe. Eu quero dizer uma coisa: a compaixão faz com que ressuscita a sua vida, o seu casamento, as coisas na sua família, quando formos movidos de íntima compaixão. E ele então, samaritano, para. Como continuar? Como caminhar? Como dar mais um passo? Cheio de compaixão, o homem não se move. Cheio de compaixão, não tem como levantar o pé direito, o pé esquerdo e continuar. E olhar aquela vida caída, meia morto, e continuar. Se tem compaixão, não para. Se não tem compaixão, não para, mas ele para. Primeiro de tudo, corre o risco de também ser assaltado, mas ele não tem importância. Ele corre o risco de ser mais uma vítima. Ele corre o risco de ser mais um tombado. Mas e daí? É 2 tombados então. Mas enquanto houver fôlego dentro de mim, eu vou levantar ele. Eu vou levantar ele. Eu vou levantar ele. É como que ele dissesse: eu posso até tombar, mas vou tombar com honra. Vou tombar fazendo evangelismo. Vou tombar socorrendo a alma caída, perdida. Ele corre o risco. Segundo, ele para agora um pouco. O alvo dele estava lá na frente. A meta dele estava lá na frente, mas espere aí. Uma alma vale muito. Aquilo lá pode esperar. Aquele negócio que eu ia fazer pode esperar, porque agora tem uma alma sofrendo, angustiada, meia morta. O nosso problema é que não gostamos de parar. O nosso problema é que quando nós queremos algo e não paramos por nada. Mas a igreja precisa parar para levantar a alma caída. Aquele homem, ele tinha compaixão. Aquele homem, ele tinha algo que talvez o sacerdote não tinha, que talvez o levita não tinha. Ele tinha
o vinho, o símbolo do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo. Entenda uma coisa, você tem o sangue de Jesus na sua vida, porque a Bíblia diz que Ele nos comprou com seu sangue para Deus. A Bíblia diz que você e eu, nós somos lavados com o sangue de Jesus. A Bíblia diz que Ele morreu fora da porta, para que através do seu sangue, nós fôssemos santificados. Você tem o sangue de Jesus na sua vida. Ele tinha o azeite, o símbolo do Espírito Santo. Estava com Ele. Estava com Ele. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Ele estava lá, à mercê dos assaltantes, mas ele não estava sozinho. Ele tinha o sangue de Cristo com ele. Ele tinha o Espírito Santo com ele. E ele tinha uma jumentinha. Ele tinha uma jumentinha. As características, você sabe que nós temos precisamos ter a característica da jumentinha. A jumentinha é um animal muito usado na cultura deles, por quê? A jumentinha é o animal que caminha entre espinho. Há muitas árvores cheias de espinho na Palestina, e a jumentinha é aquele animal que vai dar um espinho aqui, mas ela segue caminho, outro espeta aqui, mas ela segue caminho, e ela vai em frente. Eu quero dizer uma coisa, para ganhar almas, às vezes ganhamos espetada o espinho, mas você continua, o sangue jorrando, mas ela dá um passo, o sangue jorra, mas ela caminha, ela tem um alvo e uma meta. Quando um rei vai para uma cidade montado num cavalo, já sabe que ele vai para guerrear. Mas quando o rei vai montado numa jumenta, já sabe que o rei vem trazer paz, vem trazer alegria. Eu quero dizer uma coisa, nós precisamos ter essa característica. Quando formos em algum lugar, não é para levar guerra, não é para levar intriga, mas é para levar paz, levar bênção, levar alegria, levar uma oração, levar um louvor, levar uma palavra. A jumenta, quando ela dá um relincho, 5 quilômetros de distância se ouve. Eu tinha um amigo, Zé Cachopa. Trabalhei na Secresa, não era cristão. E ele então, começaram uma campanha de jejum para me converter. E aí eu aceitei Jesus. E hoje, a mensagem daquele homem, já pregou na Itália, pregou em Israel, em vários países do mundo. A mensagem dele alcançou quase algumas partes do mundo. Sabe por quê? Ele pregou para mim, ele falou para mim. Ele nunca saiu de Criciúma, ele nunca pregou fora de Santa Catarina, mas a mensagem dele alcançou vidas lá longe, vida distante. Sabe por quê? Porque a mensagem ele pregou para mim, e eu fui lá fora, e eu preguei, e eu anunciei o Evangelho. A tua mensagem tem um alcance longo, porque se você pregar para alguém aqui, daqui a pouco aquele alguém que você pregou, que era um caído, um meio morto, ele levanta e ele vai lá para a Itália, vai lá para a França, e ele prega o Evangelho. É a tua mensagem que alcançou aquelas almas. Ela ouve, como ela alcança, ela ouve 5 quilômetros de distância. Nós precisamos ouvir, escutar aquele homem gemendo aqui na tela, procurando os pneuzinhos. Ele está tão longe, mas a mensagem dele alcança os nossos ouvidos. Alcança os nossos ouvidos. A jumenta, quando o pastor não tem o cão, é aquela jumentinha que fica andando ao lado das ovelhas, para que o lobo não venha, para que o lobo não pegue, para que o lobo não danifique. Nós precisamos ter essa qualidade, andar ao redor das ovelhas, isto é, orando por eles, intercedendo por eles, buscando por eles. Eu quero dizer uma coisa para você, não tem mais como eu continuar. O meu horário já deu, 9h30, 9 horas. De pé, por favor. Eu quero orar por você. Eu vou orar por você.
Tem alguém no nosso meio esta noite que quer colocar um propósito no seu coração, na sua mente, de se doar mais em fazer missões, orando, ofertando, se precisar for, indo. Eu vou orar por você, aonde você estiver. Vamos orar? Maravilhoso e soberano Deus, agora diante da tua presença, eu preguei a tua palavra, ministrei a tua palavra, o que o Senhor me deu, me concedeu para esta noite. Agora ela foi pregada, foi colocada nos corações, na mente e na alma. Agora não é mais comigo, Senhor. Agora não é mais com o pregador da noite. Agora é entre a tua igreja, a tua noiva e o Espírito Santo. Que possa abrir os corações, o entendimento, que eles possam deixar do seu aconchego e chegar lá perto, da onde tem aquela alma caída, aquela alma meia morta, porque quando a tua igreja, a tua noiva se aproximar, eles vão ver as feridas, eles vão ver o machucado, eles vão ver a dor, eles vão ver uma face retraída pela enfermidade, e aí então eles vão orar, eles vão se esforçar, e eles vão levantar o caído, e aquele caído, querido Deus, um dia tornar-se-á um pregador, um dia será um grande cantor da tua mensagem louvada e cantada. E quantos, talvez, aquele também, quantos caídos ele vai levantar, quantas almas perdidas ele vai trazer para o redil do Todo-Poderoso. Abençoe a tua igreja, abençoe a tua noiva, abençoe a tua eleita. Graças a Deus, ouvimos uma palavra de Deus, né? Mas nós não devemos esquecer que Jesus, Ele deu o acesso, abriu a porta, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e nós temos acesso, eu e você, de chegar diante de Deus, aleluia, e orar, clamar, pedir socorro, misericórdia, aleluia, que Deus abençoe. Mas nós queremos fazer um convite, né? Aleluia. Se tem alguém que quer aceitar Jesus, que está entre nós, que ouviu esta palavra maravilhosa, já queremos aqui agradecer o pastor João Rita, né? Que Deus abençoe, muito obrigado. E também o irmão Valdemir e Jadir, que veio aqui louvar o nome do Senhor, né? Que Deus abençoe, graças a Deus. E também nesse momento nós vamos orar pelo presbítero irmão Jair da Luz, que sofreu um AVC, está
hospitalizado e nós vamos orar, aleluia. Temos esse acesso para chegar diante de Deus. Isso é uma honra, isso é um privilégio para cada um de nós. Tem pessoas que às vezes, irmãos, deixa de clamar, ele mesmo pedir, aleluia, e é aquela pessoa que pede para todo mundo para orar por ele, mas ele pode também orar. Os irmãos concordam? Porque Jesus deu esse acesso para nós. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Diante de Deus não tem, ele não faz acepção de pessoa, não precisa ser pastor, não precisa ser presbítero, não precisa ser evangelista, mas você tem o direito, tem esse acesso de dobrar o teu joelho. Por isso que nós vamos orar agora pelo presbítero irmão Jair da Luz e depois já encerrar essa maravilhosa reunião. Se tiver alguém que quer aceitar Jesus, o convite, aleluia, está feito, né? Vamos orar então. Senhor amado, muito obrigado, Senhor, por ouvir essa palavra que nós ouvimos, esses louvores. Abençoa, querido Pai, o teu servo, o pastor João Rita, e abençoa os cantores, meu Pai amado, que vieram aqui para cooperar com esta obra. E nós sabemos, querido Pai, que tu tens poder e pode resolver todos os problemas, toda necessidade, meu Deus. Entra com providência na vida do presbítero irmão Jair, aleluia, da Luz, que sofreu um AVC, querido Pai, está hospitalizado, e nós confiamos em Ti, colocamos, querido Pai, essa situação, aleluia, nas Tuas mãos, para que Tu resolva, porque somente Tu pode resolver, aleluia, em nome de Jesus. Levantamos a mão e dissemos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem... chamados para servir. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Amém. Aleluia. Oh, maravilha de Deus.